Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. Hoje nós vamos trabalhar um assunto relativamente extenso, que é sobre sistema circulatório. Então, nós vamos ter uma dinâmica um pouquinho diferente das outras vezes, que é provável que a gente não dê para terminar nessa aula. Então, nós continuaremos a outra e na segunda aula, terminando, nós vamos passar para a nossa listinha de exercícios. Tá ok? Então, vamos lá começar. Vamos primeiro fazer algumas comparações para a gente ter uma ideia das funções básicas do nosso sistema circulatório, né? Por exemplo, numa casa, você tem, certo? Vamos simplificar. Numa piscina, por exemplo, né? Tem uma bomba hidráulica e tem toda a tubulação que faz todo o processo de envio de água e retirada de água desse ambiente. Então, os canos seriam mais ou menos os vasos sanguíneos. E essa bomba hidráulica seria o coração, né? Então, para desilusão de muitos, né, o coração não é centro de comando de sentimento. Aliás, ele responde a isso. Tá ok? Se você for analisar, por exemplo, os vegetais, eles também têm vasos, tá? São chamados de xilema e floema, o xilema conduzindo seiva bruta, o floema conduzindo seiva elaborada, certo? Certo? Representaria os vasos, né, sanguíneos no nosso corpo. Só que as plantas não têm uma bomba hidráulica específica para isso. O mecanismo é através de fenômenos da transpiração na folha, principalmente. Então, o nosso organismo, tá? Ele apresenta todas essas funções realizadas por vasos sanguíneos e linfáticos, né, que falaremos também, e também pelo coração, que funcionaria como uma espécie de bomba hidráulica, ok? Aqui as imagens só para a gente confirmar o que nós estamos falando, né? Não é difícil, nós temos a bomba hidráulica, principalmente no edifício, que tem que jogar água para todo o sistema de apartamentos. Nós temos as plantas, né, com os vasos xilema e floema, e os animais, em especial os seres humanos. Nós temos essa rede de vasos que se estende por todo o nosso corpo, como vocês podem ver essa imagenzinha aí, que eu vou destacar agora, tá? Ó, toda essa rede de vasos aqui se estende por todo o nosso organismo, certo? E essa estrutura aqui, que é o coração, que funciona como uma bomba hidráulica. E assim, certo? É distribuído tudo que é necessário e é recolhido tudo que necessita do nosso corpo. Bom, o nosso sistema circulatório, que tem como função básica, certo? Manter o fluxo de sangue contínuo, a gente vai já falar sobre isso, tá? Ou nos animais, esse sistema circulatório é dividido basicamente em duas categorias: o sistema aberto ou lacunar e o sistema fechado, certo? Que é encontrado no nosso caso. O sistema aberto ou lacunar, como vocês podem ver aqui, o sangue é bombeado pelo coração, circula dentro de vasos sanguíneos até determinado ponto. Quando chega a nível de tecidos, há lacunas, que chamamos de hemocélices, onde esse fluido é jogado sobre os tecidos. E depois, certo, por um movimento de relaxamento do coração, que tem os orifíciozinhos, puxa, né, por uma pressão negativa, né, esse fluido para dentro de volta do coração. Portanto, esse é um sistema aberto. Não é um sistema muito eficiente, porque a velocidade e a pressão com que esse fluido circula nos vasos é relativamente baixa. Já o sistema fechado, não. Observe, o fluido, no caso nós podemos chamar de sangue, ele é bombeado pelo coração, segue pelos vasos sanguíneos, artérias, arteriolas, nos capilares. Quando chega nos capilares, a troca de substâncias com as células dos nossos tecidos, de todo o nosso corpo, e retorna esse sangue por vênulas, veias
e chegando finalmente de volta ao coração. Observe que nesse sistema não há comunicação do sangue, do fluido que circula dos vasos, com os tecidos diretamente, tá certo? Ao contrário do que acontece no sistema lacunar ou aberto. Então esse sistema ele é mais eficiente, o fluido circula com maior velocidade e com a pressão também maior. Aqui nós temos a classificação dos sistemas, só para dar uma recapitulada, né, do sistema circulatório dos vertebrados. Nos peixes, que apresentam um coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo, a circulação, todos eles têm circulação fechada. Ela é simples, porque a cada ciclo só passa uma vez pelo coração. E é completa porque não há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Ou seja, sangue rico em oxigênio, sangue pobre em oxigênio. Nos répteis e nas aves, nos anfíbios e nos répteis, pelo menos para a grande maioria dos répteis, a circulação é dupla e incompleta. Dupla porque a cada ciclo o sangue, né, passa duas vezes pelo coração, na primeira vez, certo, vindo do corpo, segue para as estruturas respiratórias, volta para o coração e vai para o corpo. E o coração desses animais tem 3 cavidades, nós chamamos de tricavitário, 2 átrios e um ventrículo, tá? É chamado de incompleto porque há mistura desse sangue arterial com o sangue venoso. E as aves e os mamíferos, né, são muito semelhantes, eles apresentam uma circulação dupla e completa, com um coração tetracavitário, apresentam 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então o sangue, quando passa pelo coração 2 vezes, vindo do corpo, vai para o sistema respiratório, né, retornando dos pulmões novamente para o coração e indo para o corpo. E é completa porque não há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Tá ok? Essa é a visão geral dos vertebrados da circulação. Muito bem. O sistema cardiovascular, tá, que é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos e pelas válvulas, certo? E associado a um complemento do sistema circulatório, que é o sistema linfático, porque quando a gente fala sistema circulatório, nós temos que lembrar que existe um sistema que circula paralelamente ao sistema cardiovascular, que é o sistema linfático, tá? Tem como função transporte de nutrientes resultantes, lembram, fazendo associação, do processo da digestão que acontece no trato digestivo, é feita a absorção dos nutrientes aproveitáveis e vai para a circulação sanguínea, tá? Transporte de gases, a interação do sistema circulatório com o respiratório, tá? Onde, através do fenômeno da hematose, é retirado gás carbônico do sangue e introduzido gás oxigênio na circulação sanguínea, e esse é transportado para todas as células do nosso corpo, tá bom? Nós temos também o transporte de substâncias tóxicas produzido pelo sistema urinário, que nós falaremos posteriormente. São substâncias tóxicas que têm que ser eliminadas do nosso corpo. Tá? Fazer a comunicação, portanto, né, pela rede de vasos com os tecidos de todo o nosso corpo. Transporte de hormônios produzido por glândulas, aí entra o sistema endócrino, tá? Que lançam suas secreções dentro da corrente sanguínea para atingir o seu objetivo. E regulação da temperatura corporal, portanto, auxiliando a nossa homeostase térmica, mudando ou alterando o fluxo sanguíneo para diminuir a perda de calor ou aumentar a perda de calor para o ambiente. Então essas são as funções básicas do sistema circulatório. Ok? Bom, para nós termos uma comparação, nós temos aqui a rede de vasos
do sistema linfático e do sistema cardiovascular ou vascular. Observe aqui, ó, nós temos um coração, a rede de vasos do sistema vascular sanguíneo e aqui nós temos o nosso sistema linfático. Vocês podem observar que com algumas alterações, o sistema linfático, ele praticamente, se você sobrepor as imagens, você vai perceber que ele segue praticamente o mesmo fluxo, o mesmo caminho. Tá ok? O sistema linfático, que falaremos agora, né, ele também tem órgãos especializados. Só que suas funções, elas têm algumas que são específicas do linfático, que diferencia o sistema vascular. Bom, o sistema linfático. O sistema linfático, como foi mostrado, ele é representado por uma rede de vasos de fundo cego, ou seja, eles não têm continuidade, como tem os vasos sanguíneos, tá ok? E que, além desses vasos, tem um líquido chamado de linfa, tá? E algumas estruturas importantes. Então, a linfa, ele é o líquido que circula nesse sistema de vasos de fundo cego, de vasos linfáticos, e ele é constituído de água e as células basicamente só têm leucócitos, praticamente somente linfócitos, daí o nome linfático. Os linfonodos, que são gânglios, ou seja, são massas esponjosas distribuídas em vários pontos do nosso corpo, que são responsáveis pela produção de células de defesa, no caso linfócitos, que, portanto, são utilizados para atacar corpos estranhos como vírus e bactérias, evitando assim o alastramento, ou seja, que a infecção se espalhe pelo corpo todo. Os linfonodos mais importantes são aqueles localizados na região inguinal ou na virilha, tá? Nas axilas, né, debaixo dos braços e no pescoço, tá ok? Bom, no pescoço nós temos gânglios específicos chamados de tonsilas palatinas, que é chamado popularmente de amígdalas. Só que a referência que nós temos de amígdala na ciência é uma estrutura do sistema nervoso central. Mas tudo bem, tá? As tonsilas palatinas, elas são essa massa que tem células, né, do tecido linfóide com ação fagocitária, e temos também a adenoide, que fica próximo à tonsila, um pouco mais atrás. E nós temos ainda o baço, né, que é um órgão linfóide localizado no abdômen, à esquerda do estômago, tá? E tem função de defesa, mas também tem uma função muito importante, que é a retirada de células do sangue, as hemácias, que já estão envelhecidas ou mortas, a sua destruição, a sua degradação, para serem reciclados alguns materiais dentro dessas hemácias. O baço, portanto, é um órgão linfático que está relacionado muito com a questão das nossas células de transporte de gases. Tá ok? Portanto, a função do sistema linfático basicamente é a seguinte: remove os fluidos em excesso nos tecidos corporais, porque, como nós iremos ver posteriormente, no momento em que acontece no momento da chamada hematose celular, que também é a troca de outras substâncias além dos gases, parte do plasma sanguíneo, certo? Sai de dentro dos vasos sanguíneos e ficam entre as células dos nossos tecidos. Isso, logicamente, vai provocar um certo inchaço, tá? O sistema linfático entra aí. Ele recolhe esse plasma, que depois que sai da corrente sanguínea, recebe a denominação de substância intercelular ou intersticial, tirando esse líquido e devolvendo para o sistema circulatório cardiovascular, aqui nessa parte superior, certo? No ramo da artéria aorta, chamado de subclávia. Então, volta esse plasma para dentro da circulação cardiovascular. Então, pessoas que têm problema de circulação, certo? Por exemplo, pessoas que fazem
extração de mama por conta de um câncer linfático, por exemplo. Eles tiram, aliás, do câncer mamário, eles tiram também esses vasos, esses linfonodos axilares. Essas pessoas ficam com dificuldade de tirar esse líquido do braço, onde foi retirado a mama, certo? E ele tem a tendência a ficar inchado, porque a retirada desse líquido não acontece com a mesma eficiência, porque parte do sistema linfático do lado da mama foi retirado, que são os linfonodos axilares. Tá? Também transporta gordura, né, para o sistema circulatório. Então, parte dos lipídios, né, ou dos componentes resultantes dos lipídios que são degradados no sistema digestório, que vão para a circulação sanguínea, vão para o sistema linfático e que é devolvido para o sistema circulatório. Produz células importantes como linfócitos, monócitos e plasmócitos, que são células de grande importância na produção de anticorpos e que também alguns têm ação fagocitária. Portanto, eles têm uma atuação muito forte na defesa do nosso corpo. Transporta substâncias, né, células, proteínas, nutrientes, resíduos resultantes do metabolismo do nosso corpo. Atua na nossa defesa e faz o que nós chamamos de drenagem linfática, tá? Que é a retirada de líquido, né, do espaço intercelular. Sistema vascular sanguíneo, constituído de quê? Do sangue, dos vasos, das válvulas e do coração. O sangue, certo? Ele é um fluido constituído basicamente de duas partes, tá? Ele é constituído dos elementos figurados, ou seja, as células do sangue, as hemácias, os leucócitos e também fragmentos celulares, as plaquetas. E o segundo componente é o plasma sanguíneo, é a estrutura não celular. Esse plasma sanguíneo é composto em sua maior parte por água e outros componentes que eu vou já falar para vocês. A função do sangue é o quê? Transporte de nutrientes, de gases, de hormônio, de resíduos metabólicos que têm que ser eliminados do nosso corpo, entre outras coisas. O plasma sanguíneo, que aqui na nossa figura está representado por essa parte superior amarelada, tá? 55% do volume sanguíneo é o plasma, que é constituído de cerca de 90% por água e o restante sais minerais, glicídios, hormônios, proteínas, vitaminas, hormônios, resíduos metabólicos e etc. Aparentemente, quando você pega uma amostra de sangue, você pensa que ela é uma mistura homogênea. Na realidade, não é, porque é um caso especial que quando você pega esse sangue e leva por uma máquina chamada de centrífuga que gira em alta rotação, ela mostra que, na realidade, o sangue tem fases, então é heterogêneo. Tá? E aí você tem o plasma, tá? Aqui embaixo, vermelho, são as hemácias, porque são mais densas, mais pesadas, vamos dizer assim. E aqui nós temos em azul, representando as plaquetas, e um pouquinho acima, certo? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Então, é uma estrutura e uma composição bastante variada. Os glóbulos vermelhos, eles são assim chamados porque eles apresentam um pigmento respiratório chamado hemoglobina. E a hemoglobina dá essa cor vermelha ao pigmento, à hemácia e ao sangue, portanto, por conta da presença de sais de ferro, íons de ferro, tá? Então, a função básica das hemácias é transportar gases, principalmente o gás oxigênio. As hemácias, elas são anucleadas, ela tem uma superfície bicôncava, que é para aumentar a superfície, para melhor interação com o gás no meio externo. E elas, como são anucleadas, ela tem uma vida limitada, cerca de 120 dias. Então, as nossas hemácias, elas têm uma vida útil curta no nosso corpo. E só não perdemos todas as nossas hemácias porque nós temos uma estrutura importante chamada medula óssea vermelha, tá? Localizados em alguns ossos longos do nosso corpo, que continuamente está produzindo células do sangue.
inclusive as hemácias. Os glóbulos brancos, ao contrário dos glóbulos vermelhos, ou leucócitos, os leucócitos, eles são nucleados, então eles têm uma vida longa, né? Pode viver meses até anos, tá certo? Mas mesmo assim eles são reconstituídos continuadamente porque são células de defesa do nosso corpo. Então elas estão sendo constantemente, por conta do combate a corpos estranhos, morrendo. Então elas são utilizadas para a nossa defesa imunológica. Plaquetas, que na realidade são fragmentos de células, chamadas de megacariócitos, também chamados de trombócitos. Elas desencadeiam juntamente com os tecidos lesionados na parede de um vaso sanguíneo, uma cadeia de reações químicas que culmina formando, observa a figura, essa rede de fibras, né, que a gente chama de rede de fibrina, tá, que captura células do sangue e que acaba formando um trombo, né, como se fosse uma rede cheia de peixe. E aí, pelo fluxo sanguíneo, vai até o local do vazamento hemorrágico e fecha onde está havendo vazamento. Portanto, a sua função é interromper um processo hemorrágico, ou seja, está relacionado com a coagulação sanguínea. Muito bem. Com relação aos componentes, né, do sistema cardiovascular, nós temos os vasos sanguíneos, tá? Os vasos, eles têm uma distribuição unidirecional no nosso sistema. Começa pelos vasos do coração, tá? Que são chamados de artérias, tá? À medida que vai se distribuindo, vai se ramificando no nosso corpo, vai diminuindo o diâmetro, o calibre, passa a se chamar de arteríolas, até chegar nas estruturas mais finas do sistema vascular, que são os capilares, que após a sua formação ocorre a fusão de paredes, formando as vênulas, e por último os vasos mais calibrosos, seguindo essa linha de distribuição, as veias, tá? Muito bem. As artérias que estão representadas na nossa figura e seus ramos, que são as arteríolas, né, e os capilares, estão representados pela cor vermelha. As artérias, elas recebem sangue diretamente do coração e distribuem para todo o nosso corpo. Como elas são submetidas a altas pressões sanguíneas, a sua parede ela é mais espessa, inclusive apresentando camadas bem estruturadas de músculos lisos, tá? O que permite uma grande capacidade de elasticidade, aumentando o seu diâmetro e diminuindo o seu diâmetro para equilibrar a pressão arterial, tá ok? Então, a parede da artéria, por conta dessa sua característica particular, ela tem essa camada externa, que é chamada de túnica externa, que é formada de tecido fibroso, resistente. Tem essa camada intermediária, a túnica média, que é formada por tecido muscular e conjuntivo elástico, o que dá essa grande capacidade de elasticidade, de resistência. E a camada mais interna, que é formada por células do tecido epitelial. E aqui é o canal. Tá ok? Então são vasos com paredes muito extensas. Então o que nós poderíamos dizer sobre as suas características é que tem parede espessa, tá? Suporta altas pressões sanguíneas, tá? E são vasos ligados diretamente ao coração. Levam sangue do coração para o corpo da gente. Via de regra, geralmente transportam sangue rico em oxigênio, geralmente. As arteríolas são as artérias com diâmetros menores, né, com calibre menor, que é o resultado da ramificação das artérias, principalmente da artéria aorta, e ela vai diminuindo o calibre à medida que vai se ramificando pelo corpo. E o componente mais fino, microscópico, são os vasos chamados de capilares, que apresentam uma única camada de células, é muito delicado, tá ok? E eles
certo? É o local onde acontece a troca de substâncias com os tecidos, tá ok? Então os capilares ficam entre as arteríolas e as vênulas, tá? Então depois dos capilares, esses capilares vão se unindo e vão formando as vênulas e que por sua vez vão se fundindo, formando as veias do nosso corpo, tá? Como está aqui nessa imagem, os capilares, ó, vem a arteríola, vai se dividindo, né, se ramificando, forma os capilares. Esse verde aqui é o sistema linfático. Aí, ó, esses vasos, esses capilares vão se unindo, vão se fundindo, formando as vênulas, que por sua vez vai formar as veias do nosso corpo. As funções dos capilares, como eu já comentei, faz o intercâmbio de substâncias e de gases com os tecidos do nosso corpo, leva o sangue, tá, para todas as partes do nosso corpo para fazer esse intercâmbio e, portanto, possibilita o que nós já falamos em aulas anteriores, a hematose celular, a troca de gases, retirada de produtos nitrogenados tóxicos que são produzidos por nossas células para ser jogado fora do nosso corpo e também, né, a distribuição de hormônios no nosso organismo. Muito bem. Agora as vênulas, né? As vênulas, elas são formadas, como eu já falei, pela fusão de capilares, formando essas estruturas de calibre menor, que vão fazer o que também? Vão se fundir para formar as veias. Tá? Geralmente esses vasos levam gás carbônico, levam excreções, tá, ok? Que é a parte que é devolvida do nosso corpo. Aqui na nossa figura nós temos esse material, mostrando aqui em azul, destacando o sistema venoso, tá ok? As veias, que são os vasos mais calibrosos dessa parte do sistema vascular, são aqueles que levam sangue para o coração, tá certo? E eles não têm uma parede muscular espessa, resistente, como tem as artérias, porque a pressão do sangue que circula dentro deles é uma pressão mais baixa. E outra, geralmente transportam sangue pobre em oxigênio. Uma outra característica marcante é que as veias têm válvulas, tá certo? Bom, gente, nós vamos dar uma paradinha por aqui, certo? E, como eu falei para vocês, nós daremos continuidade a essa nossa aula, né, sobre o sistema cardiovascular na nossa próxima aula e iremos em seguida fazer a correção de exercício. Então, aguardo vocês para a gente continuar falando desse assunto. Até mais!